Atos 28. Nós vimos no capítulo anterior que Paulo, com 276 homens, a maioria deles prisioneiros, que estavam sendo levados a Roma, fora os marinheiros, venceram um naufrágio, né? Porque, na verdade, o navio que eles estavam acaba mesmo se despedaçando perto de uma ilha. E eles pularam ao mar, uns saíram nadando, outros saíram segurando em tábuas, em madeira, mas conforme Deus tinha dito, realmente todos se salvaram. Diz então que quando eles escapam desse naufrágio, eles percebem e sabem então que estão em uma ilha chamada Malta. E naquela ilha, certamente distante de toda a civilização, você vai ver que eles encontram os bárbaros. Pois é, né? O que é bárbaros, né? Pessoas que não tinham acesso à cultura, que não tinham acesso à civilização, pessoas que não tinham acesso ao conhecimento e viviam realmente, né, como bárbaros. Dá para você imaginar, né, como era aquele povo daquela ilha. Eram extremamente incivilizados, vamos colocar assim, né? Pessoas que, humanamente falando, né, daria medo. Graças a Deus que ali não tinha nenhum canibal, mas na verdade a situação era essa, né? Lembra que nós vimos anteriormente? Não deixe seu barco ir ao nau, né? Você precisa ter Deus que te guie. Só que esses bárbaros, Paulo diz, que os trataram de forma humana, tão humana, não pouco humana. Eram tão humanos, de bárbaros, na verdade, eles só tinham a aparência, né, rústica, de pessoas desprovidas daquilo que era, né, uma roupagem, uma aparência, né, um conhecimento, mas eles eram extremamente humanos. E é interessante esse detalhe que Paulo fala, né? Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, né? Então o que aconteceu? Embora fossem pessoas, né, com uma aparência de que poderiam ser até perigosos, né? Afinal não tinham a visitação de ninguém, poderiam ser pessoas que tratariam, afinal eram 276 pessoas naquele navio, poderia tratá-los, né, de forma dura, podia tratá-los de forma violenta, porém eles trataram de forma não pouco humana. Eles eram realmente pessoas boas por natureza, né? Interessante isso, né? Que a bondade, o amor, né, aquilo que é o bom, né, está dentro do coração das pessoas, independe de educação, né? Eu acredito que, na verdade, a pessoa já nasça, né, ou boa ou má. E na verdade, esse povo da ilha de Malta, eles eram tão bons que Deus permitiu todo esse auê para, na verdade, o evangelho chegar até eles, porque Deus via que eles tinham um coração muito humano, eram pessoas extremamente boas, dóceis, né? Amáveis. Quem teve o prazer já, né, de conhecer lugares onde a civilização não chegou, né? No interior do Nordeste ou no interior da África, né? E você ter ali o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, amáveis, dóceis, amorosas, e Paulo se encontrou realmente nesse ambiente de pessoas não pouco humanas. Eles eram extremamente humanos, cheios de humanidade. E diz então que eles acenderam uma fogueira, porque estava chovendo e fazia muito frio, e recolheu a todos. Provavelmente fez essa fogueira dentro de uma caverna, né, para todos estarem ali e se aquecerem. Afinal, tinham vencido um naufrágio.
Você pode acompanhar esse momento no capítulo anterior. E Paulo, ali ao pé daquela fogueira, se aquentando também, ele pega um graveto e ele joga no fogo. E quando ele põe o graveto no fogo, sai uma víbora de dentro daquele fogo, de dentro, e fugindo do calor, lhe acomete a mão. Você imagina isso? Você tem noção do que significa isso? Paulo tinha vencido um naufrágio. Paulo tinha passado por dificuldades terríveis. O navio quase foi despedaçado. Paulo passou todos os capítulos de Atos, né, apanhando, sendo perseguido, sendo acusado, foi apedrejado, foi preso, foi, né, chicoteado, foi jogado, colocado dentro de um cesto, desceu por um muro, passou pelo naufrágio e passou fome e enfrentou batalhas. E agora, quando ele pensa, acabou, passou. De repente, ele pega um gravetinho, uma coisa tão simples, né? E vai pôr ali dentro daquele fogo, só que naquele gravetinho tinha uma víbora. E diz a palavra do Senhor que essa víbora, fugindo da chama, picou na mão de Paulo. E todo mundo ficou olhando para ele e prontamente começam o quê? Os julgamentos, né? Paulo era bom de julgar. Lembra lá que Jesus falou para ele no momento da conversão? Lembra que Jesus falou, vou te ensinar a padecer pelo meu nome, né? Porque ele gostava de fazer os outros sofrerem, né? Ele gostava de ver cristão apanhando, ele gostava de ver cristão, como ele mesmo disse, né? Ao rei Agripa e a Festo, ele falou, eu fazia eles negarem a fé. Como ele gostava de forçar as pessoas até a última consequência, para elas negarem a fé, para elas desistirem da vida. Agora, queridos, Paulo estava ali, estava sendo picado por uma víbora. E diz então a palavra do Senhor que todo mundo ficou olhando para ele e começou a falar, não é possível, esse camarada é amaldiçoado. Esse homem, quando viram a víbora pendurada na mão de Paulo, começaram a dizer, esse homem certamente é um homicida, visto que escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Olha só que coisa, né? Paulo era um homicida? E aí? Você lembra quando Davi, ele havia matado Urias e de repente ele está andando e começam a acusar ele. Você matou Saul, você matou Saul. E ele segue cabisbaixo, porque ele não tinha matado Saul, mas ele lá atrás tinha matado quem? Urias. E ele ouve aquela acusação e dentro de si, ele aceita até, ele fala, os guerreiros dele falam, olha, você quer que a gente cale a boca desse homem, que a gente mate esse acusador? E Davi fala, não, deixa eles falarem. É bom que Deus ouve e Deus age com misericórdia para comigo. Paulo era um assassino? Eu te pergunto. Você pode dizer para mim, sim, ele participou do assassinato de Estevão. Ele mesmo disse que participou do assassinato de muitos e ele concordava. Só que a Bíblia fala que quando você se batiza, você nasce de novo. E
tudo aquilo que ficou para trás é sepultado. Paulo não era um assassino. Só que naquele momento, o inferno, na verdade, queria trazer na mente de Paulo essa mentalidade e esse sentimento. Você é um assassino. Você quer continuar? Você está vendo, já foi aquela luta terrível. Paulo precisava chegar em Roma. Jesus disse para ele: Paulo, você pregou em Jerusalém, agora você precisa chegar em Roma. E naquele momento era a última atacada, na verdade, de Satanás contra Paulo. Era a última estratégia, na verdade, do inimigo para o quê? Desestabilizá-lo, para destruí-lo. Quando as pessoas veem a víbora grudada na mão de Paulo, queriam envenená-lo, queriam matá-lo. Eles mesmos começaram a dizer: esse homem certamente tem sangue nas mãos, é um assassino. E ele não vai escapar. Por quê? Porque ele foi livrado do naufrágio e agora a justiça quer destruí-lo. Mas na verdade, queridos, não havia justiça. Não era a justiça divina. E isso é importante você entender, porque às vezes você se coloca debaixo de acusação de demônios. Você se coloca debaixo de acusação de pessoas que não têm o mínimo entendimento espiritual da tua vida com Deus. Paulo podia aceitar o golpe, mas ele, dentro do seu coração, sabia bem quem ele servia e sabia bem da sua vida com Deus. O problema é, se você aceita o golpe, você assimila no seu espírito e você sabe que um dos maiores causadores, na verdade, do mal e a expansão do mal em você, até através de uma enfermidade, é por causa da tua condição principalmente psicológica. Se você é uma pessoa que vem uma situação como uma enfermidade em você e você aceita e você se faz frágil diante daquele veneno, o veneno de uma doença, o veneno de uma ação diabólica, o veneno de uma sentença, de uma palavra, o que vai acontecer? Você perde os seus próprios anticorpos, né? A Bíblia fala, se você se fizer fraco na hora da angústia, verdadeiramente a sua força será pequena. Se Paulo ali começasse com autocomiseração, né? Com murmuração, ai, tá vendo? Não é possível, Deus não está comigo mesmo. Olha só, meu Deus, eu fui forte lá no navio, o Senhor falou para eu ser forte, eu fui forte. Eu resisti, eu dei bom ânimo para todo mundo, eu falei para todo mundo comer, e agora, Senhor, a hora que eu esperava que o Senhor ia me ajudar, olha só o que aconteceu, por que o Senhor permite isso? Se você se fizer fraco na hora da angústia, a tua força diminui. E há pessoas que, na verdade, aí vem uma dor de cabeça, que vem uma situaçãozinha, e você já pega aquilo, ai, mas e se isso é isso? E se isso é aquilo? E você já aumenta aquilo e aquilo vira uma grande desgraça na sua vida. Situação que poderia ser menosprezada na raiz. Aprenda a não dar lugar para o veneno da serpente. Aprenda a realmente barrar, a criar anticorpos espirituais, emocionais, físicos, espirituais. Mas como? Desprezando. Simplesmente despreze o que é tóxico, o que é diabólico. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você realmente, gera em você esse poder de identificar e ter atitude sadia em prol de você mesmo, ao invés de aceitar qualquer veneno que lhe venha, o que vai acontecer? Você se torna uma pessoa forte. Eu não me canso de citar Jeremias, porque ele era um homem extremamente fraco. Ele era chamado de profeta chorão. Tamanha era, né, vou dizer assim, a frescura, né, dele, né? Tudo ele chorava, tudo ele se esparramava, tudo ele sentia no coração, né? E Deus falou, olha, não diga para mim que você é uma criança.
eu vou fazer de você um muro de bronze, uma porta de ferro, né? Lutarão contra ti, não prevalecerão. Deus estava criando em Jeremias resistência. Paulo, com aquela víbora pendurada na mão, aquela serpente envenenada, todo mundo olhando, acusando, ele só chacoalha aquela serpente. Olha só que tremendo. Sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Sabe o que você tem que fazer? É isso. Chacoalha. Larga a mão. Sabe? Despreza esse veneno que sempre querem vir e colocar no seu coração, querem vir e colocar na tua mente, querem realmente te trazer somado a uma acusação para te destruir. Eles começaram a gritar: ah, esse homem só pode ser um maldito, esse homem certamente é um assassino. E o inimigo ali queria potencializar o que? No psicológico de Paulo. Para quê? Porque se você se enfraquece diante do ataque, o que acontece? Você é tomado pelo veneno. E há pessoas, como diz lá no livro de Isaías, não choque ovos de serpente. O que é isso? A serpente vai e ela coloca os ovos. E ao invés de você o quê? Simplesmente, olha, Satanás, isso é da sua parte, fica com a sua acusação. Satanás, essa maldade, esse mal é teu, fica com ele. Serpente do inferno, essa malignidade é tua, essa mentira é tua, essa obra do inferno é tua, fica com ela, né? Não, a pessoa aninha os ovos de serpente e fica ali, né, chocando. E aí o que diz o livro de Isaías? Que quando nascem desses ovos, nascem realmente víboras que envenenam o corpo inteiro. E há pessoas que têm agido dessa forma, ao invés de simplesmente estar com veneno, sai em nome de Jesus, né? Já vem com loucura, fora, fica com a sua loucura, né? Tá com seu tormento, fica com seu tormento. Tá com a sua mentira, fica com a sua mentira. A víbora, o veneno na víbora, fica ali, né, apodrecendo dentro dela, mas que não venha sobre a sua vida. E foi isso que Paulo fez. Ele desprezou. E esse é um ensino maravilhoso. Aprenda a desprezar o que é maligno, o que é tóxico, o que é diabólico, o que vem do inferno, o que é maldito, o que é realmente ação de pessoas demoníacas e malignas, que estão muito longe desses bárbaros, né? Porque são pessoas, na verdade, desumanas, sem Deus, independente da religiosidade, ok? Ser religioso ou não tem nada a ver com bom coração, preste atenção. Não é porque uma pessoa diz ter uma religião que ela é necessariamente alguém de bom coração. Não, infelizmente não. Amém? Às vezes você vai encontrar uma pessoa sem religião que é uma pessoa humana, que é uma pessoa realmente que tem amor, bondade dentro do seu coração, porque é uma natureza nata. Eu acredito que seja algo herdado. Eu acredito que a bondade ou a maldade seja realmente algo herdado. Diz então que ele sacode aquela víbora e todos esperavam que ele inchasse ou que ele caísse morto de repente e ficaram olhando para Paulo. Ah, ele vai morrer, né? Nossa, já atacou um veneno nele, né? Já acusamos. Agora ele vai morrer, vamos esperar ele morrer. E ficaram esperando ali ele inchar e ele morrer. Isso é tão diabólico, queridos, isso é tão real. Há pessoas que realmente têm o prazer nisso, né? A serpente solta o veneno e tem os espectadores, né? Que ficam, ah, vai morrer. Ah, não vai aguentar, agora não vai suportar. Olha, vai, não vai suportar, não vai aguentar.
e ficavam ali esperando, torcendo, né? Ah, agora vai pagar, né? Porque eles acharam, Paulo era um assassino, ele está pagando, ele é um homem maldito. E achavam nas suas mentes, né? E julgavam e achavam que veriam ali uma justiça diante de si. Nós assistiremos uma grande justiça divina. Afinal, é Deus que está fazendo isso. Não havia nada de Deus. Paulo e Deus estavam muito bem. Entende? Paulo e Deus estavam ótimos. E isso que é o maravilhoso. E você deve carregar na sua vida. Você e Deus precisam estar muito bem. E tudo que ocorrer ao redor, ainda que pareça diabólico ou não, é humano ou não, é físico, é natural ou não, não te abala, porque Paulo e Deus estavam muito bem. E se você estiver bem com Deus, tudo correrá bem. Enquanto eles esperavam Paulo inchar e morrer, cair duro, diz que nada sobreveio a Paulo. E diz então que eles mudaram o entendimento deles sobre Paulo. E eles começaram a dizer que Paulo era um deus, então. Não, então esse homem é um deus. Esse homem, então, tem um poder sobrenatural. Porque nada aconteceu, porque ele suportou isso, porque ele superou essa. E eu quero declarar essa vitória na tua vida. Você vai aprender a desprezar o veneno da serpente. Deixa a serpente com o veneno dela. E sabe o que vai acontecer? Você vai desprezar as acusações, as sentenças, as palavras sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão assistir que realmente você é alguém diferenciado, você realmente é alguém divino, você é alguém realmente com um poder sobrenatural, mas é o poder de Deus na sua vida. Sabe o que acontece nesse momento? Diz que próximo daquele lugar morava o principal da ilha, que chamava Púbilo. E ele recebeu Paulo e hospedou por 3 dias. E aconteceu que o pai de Púbilo, que era esse maioral da ilha, é o chefe, né, daquela ilha, o pai dele ficou enfermo, com febre e disenteria. E Paulo foi lá, impôs as mãos sobre aquele homem e o curou. E naquele momento, tendo feito isso, vieram ter com ele os demais que tinham enfermidade de toda a ilha. Começaram a vir a Paulo. E Paulo começou a orar, e Paulo começou a abençoar. Lembra que lá no começo falou que o pessoal daquela ilha era humano? Olha que interessante. Paulo, então, começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus. E aquele povo daquela ilha, que era tão humano, recebe a cura de Jesus, a visitação de Jesus e a saúde de Jesus. Ora, pastora, mas se eles eram humanos, por que eles acusaram Paulo? Não foram eles que acusaram Paulo. Eles mal sabiam do naufrágio. Certamente eram os 276 que estavam na embarcação com Paulo. E, infelizmente é isso, né? São aqueles que muitas vezes estão ali, que conhecem a sua vida ou a sua história. São esses que são muitas vezes os mais usados para tentar o quê? Destruir você, ou querem te ver realmente morto ou na lama. E diz então a palavra do Senhor que 3 meses depois eles partiram num navio de Alexandria que estava invernando naquela ilha. Queridos, lembra quando Paulo falou lá no capítulo anterior para esperarem que não precisava ir aqui naquele momento para rumo a Alexandria e preferiram acreditar mais no mestre que dirigia o navio do que em Paulo, e eles passaram por toda aquela tribulação? Pois é. Eles não souberam esperar, eles não souberam aguardar, passaram por uma luta. O navio naufragou, por pouco não foram mortos todos, porque na verdade Paulo invocou o nome do Senhor, o Senhor apareceu ali a ele
e garantiu a sobrevivência de todo mundo. Mas você vê o que é a precipitação, né? Agora, 3 meses depois, eles não quiseram esperar um dia, eles não quiseram esperar 2 dias, uma semana, e por causa disso, 3 meses depois, eles então tiveram que forçadamente esperar por causa das circunstâncias, e só então o navio sai ali daquela ilha de Malta. É porque Deus usa o mal e transforma em bênção. Mas na verdade teria sido o quê? Uma aparente perda de tempo somente. Mas valeu a pena suportar, vencer, resistir, acreditar, mesmo no meio das tempestades, porque eles acabaram chegando nessa ilha onde tinham pessoas de coração tão bom, né? E puderam conhecer o Evangelho de Jesus. Só depois desses 3 meses, eles então saem daquela ilha de Malta, rumo a Roma. Eles chegaram a Siracusa, ficaram ali ainda 3 dias, depois eles ainda ficaram 7 dias em outra cidade, ficaram com alguns irmãos que pediram para que Paulo ficasse mais um tempo em outra cidade. E os irmãos, a cada parada do navio de Paulo, nas cidades, iam ter com ele. Eu não sei como eles ficavam sabendo. E cada vez os irmãos pediam para poder ficar mais tempo com Paulo, e Paulo recebia ânimo daqueles irmãos. E finalmente diz que Paulo chega a Roma. O centurião, então, entrega os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo ele mantém consigo e ele aluga uma casa e deixa Paulo morando com ele naquela casa, até que houvesse julgamento, até que todas as coisas ocorressem. Aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e disse para eles, lá em Roma agora, pensem nisso: irmãos, eu não fiz nada contra o povo ou contra os ritos paternos. Vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Eles me examinaram, queriam soltar-me, porém não puderam fazer nada por mim, embora soubessem que não havia crime algum a mim para eu morrer. Mas, como os judeus apelavam e buscavam minha morte, foi necessário que eu apelasse a César e por isso eu estou aqui nessa nação para ser julgado. Por essa causa eu chamo vocês para falar. Pela esperança de Israel é que eu estou em cadeia, porque eu creio no que Deus falou, que enviaria o Messias, e porque eu acredito que o Messias já veio, e ele é Jesus, que eu estou preso. Então eles disseram: nós não recebemos carta alguma sua lá da Judéia, nem veio nenhum irmão falar de você ou falar alguma mal de ti. Quer dizer, os judeus lá de Jerusalém não mandaram notícia nenhuma para os judeus de Roma sobre Paulo. Certamente pensaram até que Paulo poderia ter morrido, né, no caminho. No entanto, nós queremos ouvir o que você tem a dizer, Paulo, porque quanto a essa seita, é notório que ela tem feito mal em toda parte. Os judeus lá de Roma começam a falar para Paulo. E percebam que Paulo disse, né, que os próprios romanos e lá em Cesareia também não acharam motivo algum para condená-lo, né? E, no entanto, os judeus insistiam realmente pela morte dele. E, havendo ali assinalado um dia, muitos foram ter com ele na pousada, e ali Paulo deu bom testemunho do reino de Deus e procurava convencer as pessoas a virem para a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, ele provava pela Bíblia Sagrada, pela Torá, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Paulo mostrava na Bíblia tudo o que apontava para o Senhor Jesus Cristo, que Jesus realmente era o Messias. Alguns acreditavam, mas outros não acreditavam.
E como começou a haver muita discordância, eles se despediram de Paulo e então Paulo reconhece que realmente o que o Espírito Santo tinha dito era verdade, que ele iria pregar a um povo que ouviria de ouvido, mas não ouviria, e não entenderia, veria as coisas, mas não enxergaria, e não perceberiam o agir de Deus, porque o coração deles era endurecido, e com os ouvidos eles ouviam simplesmente, mas eles fechavam os olhos para que os olhos realmente não enxergassem aquilo que o Senhor estava por fazer, e o Senhor automaticamente não podia curá-los. Paulo, diante disso, explica para eles: seja conhecido que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo estava em Roma, ele pregou ali primeiro para os judeus romanos, e alguns creram, mas muitos não. E quando ele disse isso, partiram os judeus em grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros, morando na sua própria casa, que ele alugou lá em Roma. E ele recebia na sua casa todos quanto iam vê-lo. E ele pregou o reino de Deus e ensinou com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, sem impedimento algum. Paulo termina o livro de Atos, falando abertamente sobre Jesus Cristo durante 2 anos em Roma. Vale a pena você refletir que nesse momento é o momento que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, né? É importante nós prosseguirmos no livro de Romanos, no capítulo posterior, porque foi aqui que nasceram então os cristãos em Roma. Por esse momento, por toda essa dificuldade, por toda essa luta que Paulo enfrentou até chegar em Roma, e ele por fim chega, e nesses 2 anos de trabalho, é ali em Roma que, na verdade, o cristianismo se fortaleceu muito durante anos. Talvez você possa me dizer, mas a Igreja Católica se desviou muito do início da Igreja primitiva. Sim. E há realmente toda uma caminhada, né, desvios. Por quê? Porque começaram anos depois a venerarem relíquias, a venerarem imagens, e foi paulatinamente havendo os desvios daquilo que foi a pureza do Evangelho que Paulo deixou muito solidificado ali em Roma, mas não deixa de ser o berço realmente, né, fora, lógico, Jerusalém, Israel, mas foi em Roma que Paulo então chega e anuncia declaradamente que ele iria pregar então para os gentios, e ele anuncia para os gentios, os não-judeus de Roma, que passam a se converter ao Senhor Jesus. Eu pretendia encerrar em Atos, como sempre, né? Mas vale a pena nós vermos os ensinos que Paulo deixou para a Igreja de Roma, que hoje nós vemos, né, a Igreja Apostólica Romana, que até hoje existe, e nós veremos os passos que, na verdade, trouxeram esses desvios da pureza do Evangelho de Paulo. Vejamos do Evangelho, na verdade, de Jesus Cristo. Vejamos, então, os próximos capítulos e o início do livro de Romanos. Deus abençoe a todos.